Oswaldo Jardim, A Arte do Encantamento, por Bruno Chateaubriand. Imagens. Retrato colorido de Oswaldo Jardim em 1996, com um largo sorriso olhando para o céu. Em página inteira. Foto colorida. Unidos de Vila Isabel no desfile de 1993, com o enredo Gbala, Viagem ao Templo da Criação. Carro precursor das alegorias humanas. Intenso, inspirador, vaidoso, profundamente crítico consigo mesmo, como um típico virginiano, aliás. Nascido no Rio de Janeiro, em 28 de agosto de 1960, o carnavalesco Oswaldo Jardim foi um criador nato que, quando se apaixonava por um tema, via sua poderosa imaginação ganhar asas. Nada detinha sua determinação de fazer o melhor, o mais impactante, mesmo que às vezes não tivesse os recursos necessários. Era guiado por uma forte intuição, sua marca registrada. Viveu apenas 43 anos, mas sua breve trajetória não o impediu de ser um dos mais profissionais do carnaval carioca. Foi um grande artista e impactou toda uma nova geração de carnavalescos, mesmo não tendo arrebatado um campeonato no grupo especial. A infância foi passada no Meier, subúrbio carioca. Oswaldo era ator, engenheiro e cenógrafo. Trabalhou como assistente de Arlindo Rodrigues na extinta TV Manchete e apresentou concursos de fantasia no Hotel Glória, na mesma emissora em que atuou por 14 anos como cenógrafo. Foi figurinista na Acadêmicos da Rocinha e, em 1985, colaborou com o Carnaval da Escola de Samba Estácio de Sá. No ano seguinte, veio o primeiro desfile assinado por ele. Levou à avenida um enredo Prata da Noite, uma homenagem a Grande Otelo. Nascia o carnavalesco. Antes de chegar a Unidos da Tijuca, a agremiação com a qual Jardim mais se identificou, teve passagens por Vila Isabel e Unidos do Jacarezinho. Em 1996 e 1997, assinou os carnavais da Estação Primeira de Mangueira. No ano seguinte, retornou a Unidos da Tijuca, erguendo um desfile que é considerado pelos amantes da arte carnavalesca um dos mais injustiçados. De Gama a Vasco, a epopeia da Tijuca. A narrativa abraçava, simultaneamente, os 500 anos da chegada dos portugueses à Índia e os 100 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Na Escola do Borel, criou os desfiles de 1991, 1992, 1995, 1998 e 1999, quando a agremiação se sagrou campeã do grupo de acesso daquele ano. Oswaldo desenvolvia seus enredos em primeira pessoa. Era mestre em transformar os temas em personagens de uma história, tirando deles o caráter bidimensional e acrescentando camadas de interesse. Ele amava conceber enredos exercitando a imaginação sem nenhuma interferência de patrocinadores e sabia vender uma narrativa como ninguém. Em sua curta trajetória, Gbala com certeza ocupou um lugar de destaque. Amantes do espetáculo consideraram esse trabalho, desenvolvido para o Carnaval de 1993, único. A partir de uma narrativa fictícia, baseada na cultura iorubá, percorre as agressões dos humanos ao planeta. Mas projeta a esperança de nos salvarmos por meio das crianças e sua candura. É incrível e desoladoramente atual. Não à toa o enredo foi reeditado em 2024 pela Vila Isabel. Oswaldo, no entanto, tinha resistência à euforia em relação ao desfile da Vila de 1993, porque ele não se orgulhava muito do que foi apresentado na Sapucaí. Problemas com alegorias deixaram o carnavalesco tenso em meio ao desfile. Não tivemos dinheiro para terminar esse espetáculo. A última alegoria foi no estilo embrulha e manda, confidenciava aos mais próximos. Foi realmente um carnaval muito difícil. Já no ano seguinte, assinou Muito Prazer, Isabel de Bragança e Drummond Rosa da Silva, mas pode me chamar de Vila, um enredo alegre, animado, que se transformou em diversão para o artista.
Em 1995, apresentou, na Unidos da Tijuca, os 9 Bravos Guarani. Apesar de algumas alegorias terem quebrado durante o desfile, impactando o resultado final, Jardim saiu feliz da Praça da Apoteose. As arquibancadas cantavam o samba a plenos pulmões e torciam pela Escola do Borel. Foi ali que Oswaldo Jardim se sentiu verdadeiramente consagrado. Já em 1996 e 1997, ele assinou com a Estação Primeira de Mangueira Os Tambores da Mangueira na Terra da Encantaria e O Olimpo é Verde-Rosa. A escola de Cartola trouxe uma enorme autoconfiança para o carnavalesco. O ponto de partida para o desenvolvimento de um enredo é a sinopse, é o pontapé inicial. Oswaldo sabia escrever sinopses simples, apresentadas por ele com um brilho nos olhos. Era o estímulo ao processo criativo da ala dos compositores. Ele sabia o poder da teatralização da fala e usava o humor para despertar a criatividade. O resultado, sambas de alta qualidade, já que todos os envolvidos entravam no mesmo barco. Essa é uma arte que ele dominava, a arte do encantamento. Arrancava risadas e ilustrava suas ideias como num desenho animado, colorido, vivo e vibrante. Ao conquistar a liberdade para desenvolver tudo aquilo que já havia imaginado, Jardim ia até um terreiro para se consultar e pedir o axé para a execução do seu espetáculo. Ouvia, mas nem sempre seguia os direcionamentos recebidos por lá. Com uma agitação única, queria começar o processo de transformação. Era a hora de se sentar no escritório de seu apartamento e criar. Começava pelas alegorias para dividir o processo em setores. Adorava comprar canetinhas coloridas em Nova York de todos os tipos e cores para se divertir no processo de trabalho. Por falar em Nova York, uma curiosidade. Todos os anos, entre abril e maio, ele aportava na metrópole norte-americana, assistia ao maior número possível de espetáculos na Broadway e comprava um traje para o dia da apresentação dos protótipos. Esse figurino era escolhido para combinar com a cor do pavilhão da escola que estava defendendo. Jardim respeitava muito os símbolos e zelava pelo ambiente de quadra de escola de samba. Era radicalmente contra o uso de bermudas. Dizia que deveríamos envergar as nossas melhores roupas em respeito aos mais velhos. Se Oswaldo era perfeccionista, autocrítico ao extremo, virava o mais empolgado dos seres frente ao desafio de uma criação. Buscava referências e voava, viajava. Quando partia para o esboço, já sabia exatamente o que queria e sofria quando não conseguia achar uma solução com a velocidade que o interessava. Terminado o processo de criação das alegorias, Jardim embarcava nas alas. Tudo era muito claro dentro da cabeça dele e eram tempos muito diferentes. Não existia internet, WhatsApp, nada para facilitar a consulta de referências. A sua pesquisa se dava nos muitos livros de arte que adquiriu ao longo da vida. Quando via uma imagem bonita, compartilhava com os mais próximos, dizendo: "Meu filho", adorava chamar os mais novos de meu filho. "Olha isso aqui, olha a delicadeza desse desenho." Buscava o simples, de fácil leitura, sempre foi contrário à necessidade de legendas explicativas para alas e alegorias, porque acreditava que um trabalho artístico bem elaborado era autoexplicativo. Passado o processo individual de criação, corria para o barracão levando seu assistente. Oswaldo sempre gostou de ter muita gente por perto. Adorava conversar, rir. Quando ia apresentar o projeto para o presidente da agremiação, se arrumava, colocava o perfume de que mais gostava e brincava. "Agora vamos ver se o português, como chamava Fernando Horta, vai conseguir dinheiro para tudo o que me solicitou. Pediu um carnaval rico? Então vai ter." Chegado o momento de realização, Oswaldo não saía do barracão. E vale lembrar que era um período de muita precariedade nos espaços onde se desenvolvia o espetáculo. Ele vivia em busca de soluções. Muitas vezes entrava em um processo de desconexão de um ambiente saudável. Era tão intenso que prejudicava a própria saúde.
na inegável paixão pela execução, conversando diariamente com aderecistas, pintores de arte e escultores. O escultor de espuma estava no pódio dos seus preferidos, já que Jardim adorava falar sobre a dramaticidade que cada peça de espuma deveria ter. Brincava com as cores, com as nuances, em um tempo quando recursos tecnológicos eram escassos. Tudo era realizado no olho no olho, na conversa. Quando, em 1998, a Tijuca levou a Sapucaí aquele enredo inspirado no Vasco da Gama, Jardim se considerou injustiçado e ficou à beira da depressão. No ano anterior, tinha cravado um terceiro lugar com a Mangueira, com o Olimpo verde-rosa. Foi difícil para Fernando Horta convencê-lo a voltar para a agremiação do Borel, mesmo ganhando quase o dobro do que recebia na Mangueira. Não era o dinheiro que o interessava, e sim a possibilidade de colocar na avenida soluções interessantes para um enredo patrocinado. E foi na segunda alegoria do desfile que Jardim deixou uma de suas maiores marcas, esculturas gigantescas de espuma com um trabalho de cores de tirar o fôlego. A carga dramática daquela alegoria era impressionante, disse uma vez a carnavalesca Maria Augusta, amiga com quem Osvaldo ficava horas ao telefone durante as madrugadas. No dia D, o do desfile, passava a tarde na concentração, ajustando detalhes. Infelizmente, ele nunca trabalhou em uma agremiação que desse condições e tranquilidade para finalizar um carnaval. Sempre saiu para a avenida ainda com muito a realizar, ajustar. Talvez aí estivesse a sua genialidade. Ele foi o carnavalesco que mais seguiu à risca o que Fernando Pamplona falava. Tem que se tirar da cabeça aquilo que não se tem no bolso. Driblava diariamente a falta de dinheiro. Em 1999, em O Dono da Terra, enredo que colocou a Unidos da Tijuca de volta no grupo especial, Osvaldo não tinha verba para montar a primeira alegoria. Colocou árvores que tinham sido cortadas da floresta da Tijuca e ornou tudo com uma pintura artística, impactando a avenida. Vale lembrar que, em 1993, havia colocado em Gbala componentes pintados em cor de barro, transformando o conjunto em alegoria. Uma grande escultura viva. Anos mais tarde, essa ideia foi utilizada por Paulo Barros no carro do DNA na Unidos da Tijuca. Em 2000, na Unidos de Vila Isabel, com o enredo Eu Sou Índio, Eu Também Sou Imortal, Osvaldo ganhou o estandarte de ouro como personalidade do carnaval. Não à toa, Jardim foi um carnavalesco singular. Sua curta trajetória deixou marcas indeléveis, projetadas do seu processo criativo. Nunca venceu um campeonato na Marquês de Sapucaí, mas é inquestionável seu legado de dramaticidade, cores, movimento e paixão. Imagens. Foto colorida em página dupla. Império Serrano no desfile de 1989, celebrando Jorge Amado, Axé Brasil. Foto colorida em página dupla. Ala de Baianas, Unidos da Tijuca no desfile de 1995, cujo enredo foi Os 9 Bravos do Guarani, em homenagem ao compositor Carlos Gomes. Foto colorida na horizontal. Estação Primeira de Mangueira no desfile de 1996, trazendo os tambores da Mangueira na terra da encantaria. Fotografia em página inteira. Estação Primeira de Mangueira no desfile de 1996, os tambores de Mangueira na terra da encantaria. A notável utilização de espuma nos carros de Osvaldo Jardim. Foto colorida na horizontal no topo da página. Estação Primeira de Mangueira no desfile de 1996, com o enredo Os Tambores da Mangueira na Terra da Encantaria. Foto colorida de página inteira. Um carro alegórico com uma enorme escultura de sapo, muito detalhada, e destaques multicoloridos sobre ele.
Também Estação Primeira de Mangueira no desfile de 1996, com o enredo Os Tambores da Mangueira na Terra da Encantaria. Fotografia colorida de página inteira. Unidos da Tijuca no desfile de 1998, com De Gama a Vasco, a Epopeia da Tijuca. O enredo comemorava os 100 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama e os 500 anos da chegada de Vasco da Gama às Índias. Reprodução de ilustração colorida na horizontal. Croquis do carro alegórico Feliz Aniversário, da ala Caminhos do Arco-Íris para o desfile da Unidos da Tijuca de 1998.